Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo. Hoje nós vamos responder uma pergunta que é bastante frequente, que é: para onde vai meu dinheiro quando eu invisto, quando eu compro uma determinada ação? O dinheiro vai para quem era o dono daquela ação ou vai para a empresa reinvestir? Então hoje nós vamos responder essa pergunta, mas antes disso nós vamos aprender alguns conceitos importantes, como o conceito de capital social, o conceito de IPO, o conceito de follow-on, o conceito de oferta primária e o conceito de oferta secundária. O primeiro conceito sobre o qual nós vamos debater agora é o conceito de capital social. Então, o que é capital social? O capital social é o investimento inicial quando se vai abrir uma empresa para o início e a manutenção de seus negócios. Assim, quando a empresa abre, ela não gera lucro imediatamente não. Então, para que ela funcione, ela precisa de quê? De um investimento inicial, de um aporte inicial. Então, quem é que faz esse aporte inicial de uma empresa na forma de sociedade? São os sócios e os acionistas. Ou seja, eles fazem um investimento, pode ser em dinheiro, pode ser em crédito, pode ser de diversas formas. Eles fazem esse aporte para a formação do quê? Do capital social, que vai o quê? Iniciar e manter os negócios até que a empresa gere lucros. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que vai abrir uma academia em forma de sociedade. Por quê? Porque outras pessoas também vão contribuir para esse investimento inicial que eu vou fazer. Por exemplo, eu vou aportar 200 mil reais. Esse M está minúsculo porque é 1000. Eu vou usar M minúsculo para 1000 e M maiúsculo para milhões, para facilitar. Eu aporto 200 mil, isso para a formação do quê? Capital social. Márcio aporta 200 mil, Valdemir aporta 200 mil e Patrick também aporta 400 mil. Ele é o mais rico de todos, vai aportar mais. Então, nada mais justo de que eu Pedro Vitor, tenha 20%, Márcio tenha 20%, Valdemir tenha 20% e Patrick, que aportou mais, tem uma parcela maior, ou seja, de 40% da empresa. Então, quando junta todos esses investimentos, ou seja, toda essa contribuição, cada um contribuiu com um pouquinho para o investimento inicial, que é o capital social. Quando junta tudo isso, dá um valor total de R$1 milhão. O M maiúsculo representa milhões, como eu tinha falado anteriormente. Vamos supor que anos depois a empresa já tem crescido bastante, ela está espalhada por todo o país, tem muitos clientes, está tendo um lucro muito alto, ou seja, tem um patrimônio grande. Vale ressaltar que patrimônio é dinâmico, diferente do capital social, que é estático. Então, Patrick decide vender sua parte, ou seja, seus 40%. Como a empresa está bem maior do que ela estava no seu início, ele vai vender bem mais caro. Ele vai vender, em vez de 400 mil, ele vai vender por 400 milhões. Então, quando alguém compra, esse dinheiro que essa pessoa deu vai para quem? Para Patrick. Por quê? Porque ele era titular da... O segundo conceito sobre o qual nós vamos falar é o de IPO, que vem do inglês e significa Initial Public Offering. Traduzindo, é inicial, I de inicial, P de pública e O de oferta. Ou seja, é uma oferta pública inicial. Essa oferta pública inicial representa a estreia de uma empresa. Por quê? Porque é inicial. É a primeira vez que ela aparece. Mas ela aparece onde? Na Bolsa de Valores. O que é Bolsa de Valores, que a gente tinha aprendido antes, é o mercado onde se negocia ações. Não só ações, né? Tem outras coisas que se negociam, outros produtos financeiros que se negociam na Bolsa de Valores. Mas a gente está falando agora de ações. Bolsa de Valores é onde se negocia ações. Então o IPO representa a estreia de uma empresa na Bolsa de Valores, onde ela vai poder negociar ações. E ela se torna então uma empresa de capital aberto. Ou seja, ela está livre para a gente negociar os papéis, as ações dela. Então, pegando o exemplo que eu tinha dado anteriormente, Patrick decidiu vender sua parte da empresa, mas ele não encontrou vendedor. Então ele decide o que? Ofertar
a parte dele da empresa onde? Na Bolsa de Valores. Mas para isso precisa haver o quê? Um IPO, que é uma oferta pública das ações. O terceiro conceito sobre o qual nós vamos falar aqui é follow-on. O que é follow-on? Follow-on é a oferta subsequente das ações. Por exemplo, Patrick quis vender a sua parte da empresa, não encontrou comprador e ofertou publicamente ela. Ele fez o IPO, que é o Initial Public Offering, que é a primeira oferta das ações, que acontece na Bolsa de Valores. Mas Patrick vendeu por 400 milhões, tá muito rico, vive viajando, tá esbanjando dinheiro, comprando Ferrari, mansão e tudo mais. Valdemir, como é muito invejoso, também quis vender a parte dele para viver a vida que Patrick vive. Só que, como a empresa já está na Bolsa de Valores, o que acontece não é mais um IPO, é o que? É um follow-on, ou seja, uma oferta subsequente das ações. Por quê? Porque a oferta inicial já aconteceu. E agora é o que? Uma oferta subsequente a essa inicial. Agora nós vamos falar sobre dois conceitos, os dois últimos, né? O primeiro dos últimos, né? O primeiro é oferta primária e o segundo é oferta secundária. A oferta primária das ações acontece quando a empresa é a vendedora das ações. Isso ocorre quando há o aumento do capital social. O exemplo que eu dei da academia, né? Que eu e meus amigos abrimos. Então vamos supor que nós decidimos captar recursos. Captar recursos como? Através do aumento do capital social. O capital social da empresa era quanto? R$1 milhão. Então a gente decidiu dobrar esse capital social, ou seja, captar mais R$1 milhão. Então a empresa vai passar a ter R$2 milhões de capital social. Só que como é que vai ser integralizado esse capital social? Através de venda de novas ações. Essas ações não existem. Por isso que é a oferta primária. Quem vai ser a vendedora dessas ações e assim elas vão passar a existir é a própria empresa. Inclusive, quem já é acionista dessa empresa, quando acontece o aumento do capital social, tem direito de preferência na compra de ações para manter o quê? A mesma porcentagem. Por exemplo, como o capital social dobrou, se eu, Patrick, Valdemir e Márcio não comprarmos mais ações, essas ações novas que foram emitidas, a nossa porcentagem da empresa vai diminuir a metade. Eu vou passar a ter 10%, Valdemir vai passar a ter 10%, Márcio vai passar a ter 10%, Patrick vai passar a ter 20%, a parte da empresa que a gente tem vai ser reduzida a metade. Então, para que nossa parte não seja reduzida, nós temos um direito de preferência na compra das ações. Esse direito é chamado de direito de subscrição, que nós vamos detalhar mais na frente. O segundo conceito que nós devemos aprender é o de oferta secundária. Oferta secundária é quando o vendedor da ação é o próprio acionista. Eu dei um exemplo tanto de Valdemir, que decidiu vender as ações dele, houve uma oferta ali secundária. E eu dei um exemplo também de Patrick, que decidiu vender as ações dele. Quem era o vendedor era Patrick, que era acionista. Quem era o vendedor no outro exemplo era Valdemir, que era acionista. Houve um aumento do capital social? Não, o capital social continuou R$1 milhão. Ou seja, o capital social se manteve o mesmo. Por último, galera, para não perder o costume, não esqueçam de compartilhar esse meu vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento sobre o mercado financeiro. Comentem aí se gostou, comentem sugestão e tudo mais. Curtam para gerar interação e o meu canal ser recomendado para mais pessoas. E se inscrevam para atingir os 300 inscritos. Eu já estou em 148 inscritos, mas vamos lá. Vamos atingir a meta de 300 inscritos, depois 500. Então, quando atingir a meta, dobra a meta, né? 600, depois 1.200, depois 2.400 e a conta já está começando a ficar mais difícil. Mas é isso aí. Que o pregão comece e a bolsa esteja a seu favor.